Meus amados, minhas amadas, como é que vocês estão? Sétimo ano, mais uma semana, mais um desafio para vocês enfrentar. E a gente vai tirar de letra todo esse desafio aí que a gente tem por vir aí. Então a gente vai dar continuidade em nossos estudos, só que agora no caderno de atividade. Vocês vão pegar o caderno de atividade, o livro de atividade de vocês, e a gente vai lá para o capítulo 3, Grandes Navegações, ok? É a página 16. Então o professor vai passar rapidinho aqui para a gente chegar lá, ok? Grande navegação, os portugueses se direcionando ao mar, se aventurando ao medo, né? E vencendo esse desafio para chegar na tão sonhada especiaria da Índia. Então tá aí, ó. Renascimento comercial urbano, crise do século XIV, fortalecimento da burguesia, ficaram muito ricos, e aí diminuição do poder da nobreza, porque os burgueses se tornaram pessoas importantes, e nós vamos ter também nessa trajetória toda aí a grande reforma protestante e a contra-reforma, aquilo que a igreja aceitou e aquilo que ela discordou. Então vocês vão lá na página agora do caderno de vocês, do livro de atividade, na página 18, ok? Lá diz o seguinte: considerando os seus conhecimentos a respeito das expansões marítimas europeias, iniciada no século XV, leia atentamente as frases a seguir e preencha as lacunas. Talvez vocês já tenham feito esse exercício, se fizer está ótimo, não tem problema. Isso é só para deixar esclarecido para quem não fez e para quem estava em dúvida, tá? Ok? O movimento de expansão ultramarina europeia ficou conhecida como Grandes Navegações. Muito fácil, né? O reino pioneiro nessa expansão, nós sabemos de cor e salteado que foi Portugal. Nós sabemos os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro nessa questão. Tem vários motivos que diferem dos outros países por não serem os outros os pioneiros. Que, com expedições, visava descobrir novas rotas para as Índias e lucrar com o comércio de especiaria, cravo, canela, pimenta, noz moscada, entre outros produtos que eles enriqueceram vendendo esse produto para o europeu, por toda a Europa. Então aquilo que Veneza e Gênova faziam, agora é os portugueses que estão na linha de frente. Entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de navegação e fortalecimento da burguesia, o que garantiu a estabilidade política e econômica necessária para esse empreendimento. Nós vimos também, retomando o assunto aqui, que houve 3 classes que participaram dessas grandes navegações. Nós vimos que foi a Igreja Católica, nós vimos que foi a nobreza, o rei, e nós vimos que foi a burguesia, cada um com sua particularidade, seus interesses nessa navegação. Então eles vão se lançar ao mar, cada um com seus lucros e com seus objetivos chegaram a um denominador comum: empreitada marítima. O início das navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente africano. Lembrando que eles não se distanciavam porque eles tinham medo de cair naquele abismo que era o mar tenebroso e que o mundo era acreditado que era uma tigela ou um quadrado, no qual os portugueses estabeleceram. O que eles estabeleceram? Feitorias. Feitorias são pontos estratégicos onde eles paravam para reabastecer seus navios, para arrumar uma vela, para correções de algumas coisas que estavam sendo problemas para aquele momento, ok? Então eram feitorias, que eram postos de abastecimento para os navegadores. Na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente atravessar o canal, ou no caso o Cabo das Tormentas, e rebatizaram ele de Cabo da Boa Esperança, e com isso alcançaram o Oceano Índico. A respeito do contexto das grandes navegações, leia afirmações a seguir. O périplo, a volta à África, foi inicialmente realizado pelos espanhóis, que foram os primeiros europeus a atingir a ponta sul da África, chamada de Cabo das Tormentas.
nem a pau juvenal, porque os espanhóis estavam mais preocupados em resolver suas questões territoriais do que com os portugueses. Então estavam anos-luz atrás dos portugueses. Além de perigosas, viagens marítimas ocorridas no século XV eram precárias quanto às condições de higiene e alimentação. Sem sombra de dúvidas, as pessoas adoeciam em mar, adoeciam, morriam. A doença mais letal que matava as pessoas em alto mar era o escorbuto. Era uma doença prometida por consequência de falta de nutrição no corpo, né? Então eles perdiam todos os dentes, havia uma inflamação da gengiva e sem poder se alimentar, então morriam de desnutrição. Era a pior morte que acontecia em uma embarcação. Por que isso, professor? Porque as alimentações eram balanceadas, eram racionadas para cada marinheiro. Então, e aí tem uma historinha, o professor já contou na sala de aula, mas vale a pena lembrar essa parte, que quem não morria muito dessa doença eram os marinheiros mais inferiores, porque eles não tinham dinheiro para comprar, então na barganha dentro do barco, né, os de cargo maior vendiam suas quantidades de rações que eles tinham sobrando. Então, por não ter dinheiro, então eles caçavam ratos, caçavam baratas internamente, e essas pessoas tinham mais proteína em sua alimentação e não tinham problema com a queda dos dentes, enquanto que os outros tinham esse problema. Naufrágio ocorria com frequência nas expedições marítimas por causa da fragilidade das embarcações. Isso também é uma informação verdadeira, né? Ao passar do tempo, eles acabaram aperfeiçoando esses barcos e aí sim eles começaram a ter mais êxito nas suas navegações. Por exemplo, ir e voltar sem perder nenhuma embarcação. Então a informação 2 e 3 ela é verdadeira. O que nos resta, a informação é a letra D, apenas a afirmativa 2 e 3 estão verdadeiras. Ok? Leia a seguir o poema Mar Português, escrito pelo poeta lusitano Fernando Pessoa e publicado pela primeira vez em 1922. O mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O professor não é bom em poemas, então vamos dar continuidade. Em consequência a isso, de acordo com o poema e seus estudos, assinale V para verdadeiro e F para falso. O sofrimento dos portugueses. Tá? Sofrimento dos portugueses foi justificado pelas conquistas de seus navegadores? Claro que sim. Todo o sofrimento do mar foi justificado pelo êxito em suas embarcações, suas viagens. O poema fala de perdas territoriais de Portugal no momento em que outros reinos europeus passavam a organizar expedições marítimas. De forma alguma, não perderam nada, pelo contrário, ganharam. Então essa informação ela é falsa, é F. Fernando Pessoa retrata de forma poética as dificuldades enfrentadas pelos portugueses no percurso das expedições marítimas. Sim, ele fala em vários momentos que tem dificuldades, então é a informação verdadeira. A primeira estrofe retrata o sofrimento das famílias dos navegadores portugueses que não voltaram de suas viagens. Então tá aqui, ó. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar e porque fosses nosso o mar. Então, ela é uma informação verdadeira. As pessoas não retornaram mesmo. No poema percebe-se que os perigos das viagens não eram uma preocupação lá muito grande para os portugueses. Cara, eles se borravam de medo, tá? Eles temiam muito o mar, eles tinham muito medo da consequência da queda do abismo, tá? Porque em alto mar, meu filho, não tem onde se agarrar, né? Então esse é um problema muito sério. De que forma o título do poema está relacionado à época das grandes navegações? Então coloca assim: o título do poema representa o pioneirismo de Portugal na época das grandes navegações. A expressão mar português se deve ao fato de Portugal ter sido o primeiro reino a dominar essa técnica de navegação, por conta disso. Ok? De que maneira a formação dos estados nacionais modernos, estudado lá no capítulo 1, contribuiu para as grandes navegações? Ora, a burguesia acumulou dinheiro,
O rei precisava expandir seus negócios porque ele precisava ter também dinheiro, era o mercantilismo, era uma maneira de medir a riqueza através do ouro que você tinha em seu país. Então esse ouro já estava esgotado no país, então só tinha uma solução: ir além do mar, buscar novos territórios e ampliar seus recursos, tá? A formação dos estados nacionais consolidou-se, possibilitando que os reinos iniciassem uma expedição marítima em busca de centralização política, em busca de riqueza, em busca de vários outras fortunas, né? Nós sabemos que para você ter um exército leal, naquela época você tinha que pagar um bom salário para os soldados. Então os soldados poderiam não ser leais enquanto que o rei não pagasse um bom dinheiro. E de onde vinha esse dinheiro? Dos impostos já não era mais suficiente, então tinha que vir de outras maneiras, entre elas as grandes navegações foram uma opção. Página 20. Escreva um texto explicando a relação entre renascimento cultural, científico e das grandes navegações. Isso é um texto pessoal, isso não tem resposta, o senhor não pode passar, então eu vou deixar para vocês criarem esse texto. Tem que falar então no renascimento cultural, quando o homem começa a acordar para o mundo, valorizando o ser humano, o uso da razão, o uso da ciência, o uso da comprovação, né? A ciência como forma de explicação dos fenômenos não naturais, e a grande navegação é a prova de que você vai ter esse mundo além do que era aquele pequenino mundo de Portugal aí. Com base em seus estudos, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Portugal e Espanha. Reino que expulsou os muçulmanos do seu território em 1492. Quem foram? Foram os espanhóis, tá? Quando que os portugueses espantaram os seus invasores? Aí em 1415, né? 1340, 1350, ok? Primeiro reino a chegar às Índias, Portugal, número 1. Reino que desenvolveu a estratégia do périplo africano. Quem foi que fez isso? Os portugueses. Primeiro reino a chegar à América, Espanha. Então vai ficar assim. Vai ficar a ordem 2, 1, 1, 2. Ok? Explique de que maneira ou de que forma os itens seguintes estão relacionados ao contexto do expansionismo marítimo lá do século 14, 15 e 16. Demonstração de que a Terra não era plana. Então você vai colocar o seguinte: os gregos antigos já haviam defendido a ideia de esfericidade da Terra. No entanto, a Idade Média defendia que a Terra era plana. Os marinheiros imaginavam que as embarcações cairiam em um abismo se navegasse para distante do continente, tá? Ao se afastarem muito da costa. Essa crença foi perdendo suas forças conforme as expedições foram avançando em relação às navegações, ok? E o que comprovou geralmente mesmo a Terra é redonda foi Fernando de Magalhães, quando ele demonstrou através da sua teoria de que ele navegasse sempre para o oeste, ele contornou a América, chegou até o sul da América, atravessou, foi até o Japão, passou pela China, passou pela Índia, passou pela África novamente e chegou até a Europa. Só que ele não chega vivo para contar a história, ele morre ali numa parte da Índia, na parte da África, ali para uns nativos. A ampliação do mundo conhecido até então pelos europeus. Então você vai colocar assim: até ocorrer a chegada dos portugueses à Ásia e a percepção europeia respeitando o mundo era bastante limitada. Eles conheciam quem? Eles conheciam a Europa muito bem, conheciam a África e uma partezinha da Ásia. Nem imaginavam que tinha toda essa expansão territorial, nem imaginavam que tinha toda a América esperando para ser descoberta, e muito menos a Oceania e quanto menos ainda a Antártida, ok? Muito bem. Ampliação do comércio. Bom, as viagens marítimas contribuíram para a descoberta de novas rotas para o Oriente, aumentando a troca de mercadorias entre europeus e os povos, como os dos territórios chineses e indianos. Então Portugal vai negociar com a Índia, vai trazer especiaria, mas ao mesmo tempo vai negociar com os japoneses, vai trazer mercadoria para os chineses, vai trazer a seda, vai trazer a porcelana, vai trazer a pólvora, vai trazer o gengibre, vai trazer porcelanas, principalmente da China e também do Japão, e trocando essas mercadorias, ele vai fazer um triângulo de comércio entre esses países ali, tá? Ele vai se adaptar não muito bem nesses países como China e o Japão, e não vão ser muito receptivos, diferente do que foi
foi na Índia, né? A Índia a gente viu que eles chegaram e tocaram o terror mesmo. Só que tentaram fazer isso na China e não conseguiram, porque lá era muito mais, o buraco era mais embaixo. No Japão, pior ainda. Então tiveram que ser mais diplomáticos para negociar com essas pessoas. E quando eles chegaram com essas mercadorias na Europa, o europeu ficou fascinado, né? Uma porcelana, um prato, uma travessa que tinha uma casquinha tão fina, né? Como casca de um ovo praticamente. Como era possível aquilo que eles faziam, os vasos tão grotescos deles lá, né? Não tinha nenhuma técnica de acabamento, então tudo isso contribuiu para difundir muito mais esse produto dentro da nobreza, dentro da parte da realeza, tá? E entre os burgueses mais ricos, beleza? Então nós fechamos esse capítulo, que são as grandes navegações. Vamos ter um outro vídeo que vai falar da Reforma Protestante, beleza? Muito obrigado, meus queridos. Até o próximo vídeo.